Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teofilósofo e mestre José Massango. Podem seguir a minha página do Facebook, é Teofilósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema que nós iremos debater no dia de hoje, que é a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Para debater em torno deste tema, recebemos convidados especiais. Recebemos o Dr. Augusto Pelembe, ele que é jurista e político. Também recebemos o ilustre João Mação, ele que é político. Para já, queria saudar os meus convidados especiais, começando com o Dr. Augusto Pelem. Doutor, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Também, se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar. Muito obrigado, boa tarde aos estimados telespectadores, a si, Massango, e também ao presidente Massango aqui. Estou privilegiado de estar com os dois Massangos, que são... Família Massango, para mim, é família, porque tenho um avô. Meu avô é o vovô Massango, dali do bairro Tetri. Então, me sinto lisonjeado de estar rodeado dos dois grandes Massangos. É assim, recebi uma denúncia ontem da escola Cambuquana, na cidade de Maputo, onde no curso noturno os professores estão em greve silenciosa, não estão a dar aulas, e a direção é obrigada a juntar 3 turmas na mesma sala, onde 5 alunos chegam a sentar na mesma carteira. E isso está a se prolongar por muitos dias e muitos meses. E não estamos a ter nenhuma, não está a haver nenhuma reação do próprio Ministério da Educação. E o que está a acontecer, o pior de tudo, é aquela colocação do Conselho de Ministros, inclusive do meu vizinho lá do Tlavana, lá o Filmão Soares, que cresceu comigo ali em Tlavana, a dizer que horas extras, o Estado não era obrigado a pagar horas extras, ou seja, já acho que desde o ano passado até então não se paga horas extras. E eu sinto que é isto que desmoraliza o professor, ou seja, estamos perante a qualquerização do Sistema Nacional de Educação, porque não é justo, na minha opinião, não pagar horas extras aos professores que sacrificam. Sabes, Massango, os professores hoje chegam a dar aulas a turmas de 110 alunos. 110 alunos. Será que há capacidade para um professor conseguir ter resultados positivos para 100 alunos numa turma? Eu acho isso impossível. Mas isso acontece porque o nosso Estado não quer que o moçambicano tenha uma educação com qualidade, porque os sistemas de ditadores têm esse lado de qualquerizar a educação para que a sua sociedade não tenha capacidade para pensar. E se não pensa, não reivindica. E se não reivindica, não alcança os seus direitos. Então, esta qualquerização do sistema de educação, eu sinto que tem a mão desse governo da Frelimo, que não nos quer educados. Veja só que desde segunda-feira, com esse sistema de frio que assolou principalmente a Zona Sul, as crianças não vão à escola, os professores nem vão, porque a maioria das turmas estudam ao relento. E mesmo aquelas que estão dentro das salas de aula, com a chuva, chovia mais dentro da sala do que fora. Então, eu não sei mesmo qual é o pensamento do chefe do Estado, porque quando eu falo de chefe do Estado, muita gente às vezes diz: por que ataca o chefe do Estado? Ataca o chefe do Estado porque quem tem o trato social com os moçambicanos não é a ministra Namachilua. Quem tem um contrato social com o povo moçambicano é o presidente Nhus. Ele que teve o dedo podre para indicar a senhora Namachilua, que não está a fazer nada. Porque ora temos crianças a estudar ao relento, ora temos professores insatisfeitos. É um conjunto de uma desorganização
para estragar o futuro dos moçambicanos. Sabes, é duro, eu chamo isso duro mesmo, porque nós os pais, porque o sistema está qualquerizado, somos obrigados a colocar os nossos filhos nas escolas privadas. Já ganhamos pouco. O custo de vida é alto e ainda somos obrigados a colocar os nossos filhos nas escolas privadas, que, aliás, essas escolas, na sua maioria, são detidas por eles. Aquele conselho de ministros, como diz o meu amigo João Mação, que sentam ali só para comer pipocas, bolachinhas e castanhas, a maioria das escolas privadas são deles. E por isso qualquerizam o sistema de educação. Temos que pagar escola privada, temos que pagar explicador para os nossos filhos. Então, veja o sacrifício que a sociedade moçambicana é obrigada a fazer por causa desses terroristas. São terroristas. Aliás, são piores do que aqueles que estão em Cabo Delgado. O governo da Frelimo hoje é pior terrorista do que aqueles que estão em Cabo Delgado. Porque aqueles de Cabo Delgado, a sua atuação é apenas talvez em 10, 15 distritos. Mas esse governo terrorista da Frelimo é atuante nos 32 milhões de moçambicanos. Então, são terroristas, pior do que aqueles insurgentes em Cabo Delgado. Então, Massango, é muito triste o que está a acontecer. Espero eu que ponham mão na consciência e resolvam o problema das salas de aulas. Porque enquanto ali na Matolagar, que dista a 15, 17 quilômetros da casa do chefe do Estado, temos crianças a estudar ao relento, com salas de aula todas podres, estragadas. Mas temos um chefe do Estado que vai me comprar um Cadillac. O último Cadillac. O último Cadillac. Temos os seus ministros que andam com Land Cruiser de 14 milhões. E eu me pergunto, ser dirigente, para ter qualidade, um dirigente precisa de andar com carro de 14 milhões, enquanto as crianças estudam sentadas no chão embaixo das árvores? Não é justo. Então, eu acho que alguma coisa tem que mudar e essa mudança só vai acontecer se nós, como sociedade, nós, como moçambicanos, mudarmos, porque não é justo mesmo. Não é justo o que estão a fazer com o povo moçambicano. Obrigado, doutor Augusto Pelém. Passo agora para o doutor João Massango. Ilustre, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate, indo direto ao seu ponto prévio. Muito obrigado, caro moderador, ao meu grande amigo Augusto Pelembe, e cumprimento também a operadora de câmera e sobretudo aos moçambicanos que neste preciso momento estão a assistir a este debate. Eu tenho conhecimento, Massango, que Cabo Verde são fãs deste programa, Angola são fãs deste programa. Então eu quero cumprimentar os angolanos e cabo-verdianos, não é? Que nós os moçambicanos estamos convosco neste contexto linguístico. Agora, o meu ponto prévio que eu escolhi de hoje tem exatamente a ver com lixeira de Hulene. Lixeira de Hulene. Há uma mentira, Massango, caro moderador, que já perdura há 20 anos deste regime da Frelimo. A transferência da lixeira de Hulene para uma zona que nós não conhecemos. Vários investimentos, não é, foram gastos aqui na lixeira do Hulene. É a mesma lixeira do Hulene que matou pessoas. É a mesma lixeira do Hulene que nós vimos a movimentação de mentirosos a partir do município do Maputo, do Ministério do Ambiente e do próprio governo do dia. Lixeira do Hulene. Lixeira do Hulene continua com os mesmos problemas. Ninguém ao longo desses 20 anos, depois de uma ampla publicidade, nós vamos tirar a lixeira do Hulene, estamos a preparar para a retirada da lixeira do Hulene. Lixeira do Hulene continua no mesmo sítio. E o lixo continua a ser, não é, derivado na lixeira do Hulene. Massango, eu trouxe este ponto prévio para falar com o cidadão nacional.
para falar com o eleitor, para falar com o povo, para falar com qualquer pessoa que decide. Porque as pessoas pensam, e é preciso a gente trazer exatamente neste ponto prévio, que os que decidem são eles. É mentira. Quem decide é o povo. Está na hora, caros irmãos moçambicanos, e sobretudo os munícipes da cidade de Maputo, nós não podemos continuar a ter dirigentes que mentem para o povo. Lixeira do Lene matou pessoas. Ficou na memória coletiva do povo moçambicano e o governo do dia mentiu ao povo moçambicano dizendo que iria remover o cemitério para um lugar. Está ali, para quem viaja da circular. Há uma cratera de uma cova ali perto do Albazine. Eu fui na semana passada ali com alguns geólogos que vieram a Moçambique. Primeiro fomos à lixeira do Ulene. E eles me propuseram, mas por que o vosso governo não cria condições para a retirada da lixeira de Ulene? Vocês vão tapar aquela cova que está ali, não é? Que para nós até seria muito bom. Por quê? Porque daqui a 15 ou 20 anos, o nível da erosão... De uma forma resumida, doutor. De forma resumida, o nível da erosão que aquela cratera está a produzir pode também atingir a circular do Maputo. Nós estamos a falar de investimentos, grandes investimentos que fizeram para construir aquela estrada. E aquela estrada corre risco de um dia ser atingido com a erosão que parte dali daquela cova ali. Sabes, eu estou a trazer este ponto prévio para uma questão de reflexão, mas ao mesmo tempo quero traduzir ao povo moçambicano, meu senhor, está na hora. Está na hora de nós tomarmos a decisão, porque lixeira do Ulene matou pessoas. Muitas vidas foram-se ali. E os mentirosos continuam a mentir, a alimentar a esperança de um povo, de uma lixeira que não está no plano, de dinheiros que já foram gastos, de investimentos que foram feitos no sítio. Então, eu queria trazer isto aqui para uma questão de reflexão, porque me inquieta a lixeira do Ulene, olhando a mentira exatamente desses senhores. Obrigado, doutor João Massango. Obrigado também ao ilustre Augusto Pelemba, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Podem participar no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente aos nossos pontos propostos para o dia de hoje. Temos aqui a mensagem de um telespectador que diz o seguinte: boa tarde, falo em anonimato Massango. Saúdo ao Augusto Pelembe e João Massango. Esse país está vendido. Devemos mudar nós jovens, porque esse governo da Frelimo não está para o povo. Temos aqui uma outra mensagem do pastor Augusto Sente, que diz o seguinte: estou conectado a partir da cidade da Beira. Temos aqui uma outra mensagem do Bruno Muyanga, que diz o seguinte: boa tarde, ligado. Vamos ao debate. Temos aqui uma outra mensagem do Antônio Tivano, que está ligado ao nosso debate de hoje. Ilustres, o nosso tema de hoje é a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Começo com o Dr. Augusto Pelem. Doutor, sendo moçambicano, não seria justo Chang ser julgado aqui em Moçambique? Honestamente falando para si, coração aberto mesmo, não seria justo. Não seria justo porque nós temos aqui em Moçambique uma justiça seletiva, onde ela é forte para os fracos e é fraco para os fortes. E olhando para a magnitude ou todas as nuances daquilo que significa o julgamento de Manuel Chang, todos os contornos das dívidas ocultas, está claro que essas dívidas ocultas foram criadas pelas elites moçambicanas. E essas elites são elas que dominam o cenário político nacional, como também a justiça moçambicana. Só para perceberes, nós como MDM
em 2014 ou 2009, na legislatura, está a me fugir, lançamos um anteprojeto de lei que visava a independência do Poder Judiciário. Nós propunhamos que o procurador fosse eleito entre seus pares e não fosse nomeado ou escolhido pelo chefe do Estado. E assim seria também o presidente do Conselho Constitucional, Tribunal Administrativo, Tribunal Supremo, comandante-geral da polícia. Então, são essas figuras que nós queríamos que fosse eleito entre seus pares e evitaria essa promiscuidade entre a política e a justiça. E a Frelimo chumbou, usando a sua maioria parlamentar, a Frelimo chumbou essa proposta. Por isso continuamos até hoje a ter uma justiça desconfiável, uma justiça que ela é seletiva. Então, trazer Manuel Chang para aqui estava claro, ou os que sabem que ele ia revelar lhe matavam e envenenavam o sujeito, ou ia passear a classe como os outros estão a passear no hotel 5 estrelas ou 7 estrelas ali nos Orbe, no Lingam. Então, é mais ou menos isso. Por isso que eu acho injusto. Eu faço parte daqueles que saúde de forma efusiva a ida de Manuel Chang para os Estados Unidos. Porque lá sabemos nós que temos um julgamento que é público. É público. Não há esconde-esconde ali, não há escolher o juiz Efigênio porque ele vai defender isto, não há escolher a procuradora, esqueci o nome dela, que vai só defender Sheila Marengula, que vai defender a elite A e B. Não, lá temos procuradores independentes. Ele tem um mandato de 8 anos, sabe que ele tem que cumprir o mandato dele, não depende do Joe Biden acordar de madrugada, sonhar, vou tirar aquele gajo. Não, lá é tudo seriedade. E acima de tudo, nos Estados Unidos, o que vai trazer esse julgamento é que vamos conhecer os contornos reais daquilo que aconteceu. Como é que o Skandar Safa entregou os $1 milhão ao presidente Filipe Nyusi? Como é que o senhor Skandar Safa entregou os 10 milhões ao partido Frelimo? É isso que nós queremos perceber. O que não conseguimos perceber na tenda da BO, nós vamos perceber. Nós queremos perceber dos 50 milhões das luvas, de nhongas que entregaram os de Rosários, Ndambis, onde é que está o resto do dinheiro, os 500 milhões que aquela organização, como é que se chama, aquela que fez o relator da Kroll, a Kroll, não conseguiu encontrar. Então, nós queremos saber onde é que está esse dinheiro e quem ou com quem Manuel Chang assinou ou decretou que Moçambique pudesse se endividar. Então, para o bem da sociedade moçambicana, porque sofrer, já estamos a sofrer, mas pelo menos termos noção daquilo que aconteceu. É o mínimo favor que Manuel Chang pode prestar aos cidadãos moçambicanos. Mas há quem ainda duvida disso. Eu converso com cidadãos comuns que até chego a dizer, mas será que Manuel Chang vai ser julgado nos Estados Unidos? Já passaram os 4 anos, vamos aos 5. Porque essas manobras da PGR, de gastar o nosso dinheiro, pagar os mabundas, pagar lá na Inglaterra tantos advogados, são milhões. Era uma manobra para que demorasse, para que fosse extemporâneo o julgamento nos Estados Unidos. Mas eu não concordo com isso, Mação. O avô avalungo vai lugar avião, vai ter avião, vai dizer lá para a fene, vai ter para vangar com o não sei se está a perceber. Os americanos pagaram o avião, fretaram um avião, vir te pegar aqui em Moçambique para chegar nos Estados Unidos e não te fazer nada. Eu não concordo. Alguma coisa Manuel Chang vai ter que prestar declarações e nós precisamos, para aliviar a nossa dor. Não vai resolver o problema,
Mas para tirar o nó na nossa garganta, nós queremos saber quem são os delinquentes, quem faz parte da associação para delinquir. Aliás, se o então primeiro-ministro da Defesa quisesse fazer-nos um favor, podia acompanhar Manuel Chang, ajudar a testemunhar logo e sairmos desse problema. Saíamos logo. O então ministro da Defesa, se quisesse clarificar, acompanhava, nos fazia um favor especial, nós como moçambicanos, ia lá se entregar. E há uma coisa, o chefe do Estado está a adiar um problema. Daqui a um ano ele vai sair do poder e vai dizer que está a ser perseguido, ele é família, como hoje Armando Guebuza anda a dizer. Mas ao invés de ele deixar claro tudo mais alguma coisa, hoje que ainda está no poder, está a esconder tudo. E depois a justiça vai lhe perseguir. E vai pensar que está a ser perseguido enquanto não. Porque ele e os outros fazem parte daquelas pessoas que decidiram pela desgraça do povo moçambicano. Obrigado, Dr. Augusto Pelem. Dr. Mação, comentários. Também passando para um outro ponto. Ficar 5 anos preso sem ser julgado não é um ato criminoso que fizeram contra Manuel Chang? Muito obrigado. Eu até estava feliz em ouvir o Dr. Palembe, jurista, e de alguns pontos que eu vou aqui tecer, e se calhar ele até pode pegar isso com propriedade, respondendo exatamente a questão que me coloca do tempo. Não é? No nosso Código do Processo Penal, no artigo 256, fala do tempo da prisão preventiva, não é? 256. E nós temos que estar cientes porque é que o Manuel Chang ficou todo este tempo, e de forma deliberada, primeiro protagonizada pela nossa justiça, não é? Pela nossa justiça, as autoridades da PGR, não é? No sentido, digamos, de poder trazer à tona aquilo que seria a verdade dos factos. O artigo 256 fala da prisão preventiva. E se nós olharmos ao longo do tempo que o Chang esteve lá, o tempo extrapolou. Sabe o que iriam fazer os advogados depois? Os advogados iriam acionar o artigo 66 do mesmo Código do Processo Penal, não é, querer tentar uma ação, uma providência extraordinária para a obtenção de quê? De habeas corpus, por causa do tempo que extrapolou. A outra questão, eles iriam pegar a Constituição da República. No artigo 61 da Constituição, fala exatamente do tempo em que alguém que leva, quer dizer, que não ascende, por exemplo, a uma prisão perpétua, esta pessoa, se está dentro do processo do tempo da prisão preventiva, então praticamente, quer dizer, tecnicamente ou juridicamente, era exatamente este ponto que a justiça moçambicana, esses mabundas, ao longo desse todo o tempo fizeram. Mas é preciso também salientarmos uma coisa muito interessante aqui, é que a justiça sul-africana, em consonância com a justiça norte-americana, estudaram as constituições. O que é que diz a lei moçambicana? Os americanos sabiam perfeitamente que o Manuel Chang vindo a Moçambique era mesmo olhando, acionando esses dois dispositivos, e ele saía para casa. Fizeram todo este tempo e ele voou, porque há um determinado interesse que existe. Estamos a falar aqui exatamente desta questão das dívidas ocultas. Então, olhando este tempo todo que aqui revela de 5 anos sem julgamento, e praticamente pegando o Código do Processo Penal, praticamente esse indivíduo chegava e os advogados acionavam o dispositivo e deixavam ele ali sem problema nenhum.
É exatamente esta manobra toda que havia sido pensado. Mas eu quero parabenizar a justiça norte-americana, quero parabenizar a justiça moçambicana, porque tem que se fazer a justiça. A segunda coisa no meio disto aqui, nós que estamos a favor da extradição do Manuel Chang, as televisões estão cheias de indivíduos aliados ao Partido Frelimo, chama-nos de antipatriota, chama-nos de lesa-pátria, chama-nos de todos os nomes que acham que devem dar a cidadãos, porque a expectativa que tinha era exatamente de vermos o Manuel Chang, aquele que ao longo desse todo o tempo não teve julgamento e por causa do extrapolamento do tempo da previsão preventiva, sem julgamento, ele ser deixado aí à deriva. Esquecendo que os lesapátrias são aqueles que contribuíram para dilapidar este calote de 2,2 mil milhões de... Esses são lesapátrias. Os antipatriotas são aqueles que não agiram de forma patriótica. Dilapidaram os 2,2 mil milhões de dólares, colocando o país na situação que se encontra hoje, Massango. Não é? De vermos ali, na Baixa da Cidade, pais de família, mães de família, estudantes universitários, que não têm uma outra opção, senão o comércio informal para alimentar os seus filhos em casa. Não é? O desemprego em Moçambique, porque nós não temos uma política de desemprego. Esta situação difícil que os moçambicanos passam no dia a dia é derivado exatamente com esta questão das dívidas ocultas. Veja uma coisa que aconteceu ao longo desse todo o tempo. Manuel Chang vai para os Estados Unidos da América. Não é? O governo de Angola inaugura estaleiros navais em Soio, cujo o investimento feito foi da Previvest. A Previvest também investiu. O mesmo projeto que Moçambique tinha, que era da proteção da costa, Angola também tinha o mesmo projeto. Jornalista pergunta ao presidente angolano, é pena, porque nós não temos esse vídeo. Pergunto, como é que vocês conseguiram resolver este assunto a 100%, se em Moçambique está a correr um processo judicial, não é? Onde o nome da Privivest também consta. Nós estamos a falar de estaleiros da base naval. Aonde? Na província de Cabo Delgado, em Pemba, que não foram construídos. Estamos a falar de estaleiros em Soio, em Cabinda, que foram construídos. E de forma tão cautelosa. Escutem isso, caro moçambicano. O presidente da Angola diz o seguinte: este assunto da Previvest não deve ser tratado, não é? Não deve ser tratado, atenção, por corporações, deve ser tratado pelos estados, pelos governos. Significa que se o Fundo Monetário Internacional injetou, quem deve dar a informação ao Fundo Monetário Internacional não são as empresas. Quem deve dar a informação ao Fundo Monetário são governos. Então, se outros governos, não querem dizer que o governo de Moçambique, dizer outros governos, se não cumpriram este cenário, é um assunto interno. Olha, nós precisamos tá ver esse xadrez todo. Este vídeo chega agora na inauguração dos mesmos estaleiros, da mesma planta. E se você olhando ali nos estaleiros em Soio, vai vendo esses barcos da guerra que estão aqui no porto de Maputo. São os mesmos, não é? São os mesmos barcos que nós não estamos a usar. Então, queremos dizer o seguinte: os americanos, para mim, são bem, fizeram o seu papel, olhando o dispositivo da lei que nós temos, porque os estados fazem isso, a comparação. O que é que diz a Constituição daquele país? O que é que diz as leis? Se não há aqui uma concordância de leis, sobretudo do ponto de vista fundamental, então eles iam tomar aquela atitude que eles tomaram ali de levar, e nós estamos de facto cientes de que Manuel Chang vai para os Estados Unidos da América para falar a verdade. E é essa verdade que inquietou aqueles que chamam os outros de lesapátrias, chamam os outros de antipatriotas.
não, chamam de outros de qualquer nome que eles acham que devem de facto trazer. Mas nós estamos cientes, não é? Porque este povo é um povo sofredor, é um povo que está a sofrer desde lá. O governo da Frelimo em nenhum dia, quando criou esta lacuna toda, não é? De buscar o valor para um determinado investimento e não fazer, tornando o valor, não é, do calote, este valor das dívidas ocultas para investimentos privados, pessoais, não é? Colocando o país numa situação em que funcionários estão sem salários, o país está sem dinheiro, o país tudo está andando, tudo não está bem. Então, nós queríamos traduzir isto, Massango, que os americanos devem de facto exercer o seu papel, porque é exatamente esta coisa que nós queremos. Mas ao mesmo tempo, eu quero deixar esta minha intervenção para o caro moçambicano, porque chega. Veja o que é que aconteceu, só para terminar a intervenção. O Conselho de Ministros, através de um decreto, não é? Levou este assunto para o Parlamento e chamaram isso de dívida soberana. A dívida soberana somos nós, é o povo moçambicano. Sabe qual é a linguagem que os fremistas, Matagila, Aníbal, os Sele que estão nas televisões, chamam hoje da dívida comercial? Chamam hoje da dívida comercial. Quer dizer, quem aprovou a dívida comercial? Porque foram as corporações. E essas corporações, a gente pergunta como é que elas entraram. Porque o outro angolano diz que não. Quem deve tratar este assunto aqui com o Fundo Monetário Internacional são governos, são os estados, não são as empresas. E aqui em Moçambique são as empresas que foram criadas. Veja só uma coisa que aconteceu em Angola. Lá em Angola não tem Matum, não tem Proíndicos, ou Proatlânticos, ou Mami, qualquer coisinha. O dinheiro foi alocado e construiu aquilo que eles não olharam que de facto precisavam na questão da proteção do Atlântico. E do outro lado que é Moçambique, nós de facto não conseguimos. Obrigado, ilustre Mação. Passo agora para o Dr. Augusto Pelem. Doutor, há quem diga que a ida de Manuel Chang aos Estados Unidos não vai beneficiar em nada ao povo moçambicano. Se for já a perceber essa retórica de onde vem, na sua maioria vem de todos aqueles que se beneficiam direto ou indiretamente do bem bom das elites moçambicanas. Por quê? Dizer categoricamente que Moçambique não se beneficia não é justo. Porque se Manuel Chang vai aos Estados Unidos e conta todo o enredo daquilo que aconteceu, no mínimo, aquelas pessoas que foram absolvidas ou que não estão entregues à justiça aqui em Moçambique, acham que estão safas, estão livres, essas vão ser colocadas dentro do processo e, no mínimo, os seus bens vão ser recolhidos, como fizeram com os outros, para se reverter a favor do Estado moçambicano. No mínimo, alguma coisa grande ou pequena vamos sair a ganhar. Mas há uma coisa de se aprender nesse todo o enredo das dívidas ocultas, principalmente da PGR, que, na minha opinião, a Procuradora-Geral da República de Moçambique devia ser responsabilizada por ter usado o dinheiro do povo moçambicano para coisas que ela mesmo sabia que era um caso perdido. Porque andaram a levar dinheiro, pagar os mabundas, os escritores dos mabundas. Então, nós, se tivéssemos uma polícia judiciária independente, uma justiça independente, devia a procuradora ser investigada, todos aqueles que fazem parte serem investigados, para saber quanto ganharam de comissões aos dinheiros foram dados aos escritores dos mabundas. Porque ali nós provamos, mais uma vez, que somos um Estado falhado. Que não faz sentido para um grupo de juristas que, na minha opinião, acho, ao ascender os cargos mais altos de uma PGR, é que são juristas de classe alta. Moçambique não tem acordo de extradição com a África do Sul. Moçambique não emitiu nenhum mandato de captura do Manuel Chang. É os Estados Unidos que emite. E os Estados Unidos têm um acordo de extradição com a África do Sul. E nós andamos a submeter vários requerimentos
para a África do Sul a pedir extradição, mesmo sabendo que não temos nenhum acordo de extradição. Ou seja, estávamos a gastar dinheiro por querer gastar, por querer fazer manobras dilatórias. Ou seja, eu até chego a pensar que queriam que Manuel Chang morresse naquelas cadeias. Só como Deus é bom, é maravilhoso, e nada é oculto que não seja revelado. A seu tempo, Deus sempre quis isso. E eu sempre orei, Massango, que o julgamento de Manuel Chang tinha que acontecer antes das eleições autárquicas. Está a acontecer como eu pedi a Deus. Eu me sinto feliz com o meu Jesus porque ele atendeu a voz de um pobre pecador. O que significa isso, doutor? Significa que a sociedade vai perceber o que é a Frelimo. O que é a Frelimo? Porque eu também tive a oportunidade de assistir o discurso de João Lourenço. Sabes, aquilo dói a alma quando você olha para trás e percebe quantas pessoas morreram nos hospitais por falta de remédio, de um paracetamol. Olha para as escolas, nossas crianças estudarem no chão. Você olha para jovens que estudam, terminam faculdade, com tanto sacrifício dos seus pais, estão a deambular na rua sem nada. Me dá só 10 segundinhos. O João Lourenço, quando se concebe este projeto da proteção da zona exclusiva especial em Angola, era ministro da Defesa. Aqui em Moçambique, quando se projeta o projeto da proteção da zona exclusiva especial, o ministro da Defesa é o atual presidente. Significa que o outro presidente deixou o legado, o outro cumpriu. Aqui em Moçambique, o outro presidente deixou o legado, o outro não está cumprindo, nem está a honrar. Não só, aqui podemos tirar uma lição, Massango. Quem não é sério é a Previveste ou são os nossos terroristas da Frelimo? Aqui, com esta aparição de João Lourenço, está comprovado que a Previveste não é aquilo que nós ouvimos, que é um grupo de aldrabões, de mafiosos. Não, porque há uma pergunta clara ao João Lourenço sobre a credibilidade da Previvência. Ele responde claramente. Está aí o resultado. Ou seja, ele diz com A mais B que a Previvência é uma empresa séria. Ou seja, será que... quem é o problema, Massango? Quem é o problema? É a Previvência ou é o grupo dos membros do Partido Frelimo que se juntaram para delinquir, para desgraçar o povo moçambicano? Então, e na opinião do ilustre, onde é que está o problema? Está nos dirigentes da Frelimo. Estão nos dirigentes que governam o país há 48 anos. Sem dó nem piedade. São insensíveis ao sofrimento das pessoas. Sabes, hoje vi num dos canais televisivos os representantes do município de Maputo, porque as pessoas não têm transporte. Nós temos problema de transporte gravíssimos, porque não temos vias de acesso. Aliás, quero dar uma assessoria ao presidente do município de Maputo e da Matola. Podem comprar os mais bombos que quiserem, inventar tudo o que quiser. Se não ter vias de acesso, vamos continuar a ter problemas de transporte. Criem vias de acesso. Temos tantos machibombos, tantos minibuses, só precisamos de vias de acesso. Agora, para fazer sofrer as pessoas, se você tem um carro da bolé a alguém e te ajudar com portagem, vão te penalizar 15 mil meticais. Ou seja, aquilo que é para resolver o problema do povo, esses dirigentes que eu chamo de matequenhas, mas as pessoas às vezes riem, mas é verdade mesmo, é matequenha. E quando eu falo matequenha, é porque precisamos de tabular, de tirar a Frelimo do poder para que as pessoas sintam o valor do Moçambique, as riquezas que Moçambique tem, voltarmos a ter orgulho de ser moçambicano. Hoje perdemos o orgulho de ser moçambicano. Sabe, quando chega os dias festivos, dia da independência, dia que já não há aquele entusiasmo que nós tínhamos nos anos 80, em que tu saías e dizia, amanhã é dia 25, dia da independência, gritávamos com alegria nas escolas, 1 de junho, 16 era dias festivos, 7 de setembro. Agora não. Por quê? Porque perdemos, porque
não nos sentimos orgulhosos por ser moçambicanos, não por culpa nossa, mas por culpa dos dirigentes que nós temos. Ou seja, o país, Moçambique, hoje é vítima dos seus dirigentes. E não adianta, desde que começou as eleições nesse país, em 94, que me ajuda o João Massango, o lema do Partido Frelimo é combate à corrupção. Vamos combater a corrupção zero, vamos combater fome zero, toda hora. Mas como combater a corrupção? Se eles mesmos, eles, os dirigentes, o ministro ganha 200 mil meticais, em 3 anos o patrimônio dele é de 100 milhões. Apanhou aonde? Encontrou aonde? E se eles, olhando para eles mesmos, um ministro anda com carro de 30 milhões, mas ganha 200 mil, tirou 30 milhões, foi comprar uma viatura, um Rolls Royce de 50 milhões. São os nossos, o filho dos nossos dirigentes andam com Rolls Royce. Trabalharam quando, Massango? Mas a procuradoria não vê, há de caçar o polícia, o cinzentinho, coitado ali, o polícia de trânsito. Esses dias viu o polícia de trânsito a ser perseguido com a corrupção, coitado. O polícia a desmar, a entrar nos becos a correr, porque lhe viram levar 100 meticais. Então, como combater com esses dirigentes? Então, Massango, nós somos vítimas do governo que nós temos. Eles estão a estragar o país, estão a desgraçar o país, porque eles têm acesso aos hospitais no exterior, por isso que não valorizam a classe médica, aos técnicos de saúde, porque quando ele ficar doente vai às clínicas, porque os médicos estão em greve no hospital público, não estão em greve nas clínicas. E quem vai às clínicas? És tu? Sou eu? Não, são eles. Então, por isso, não vão resolver tão já o problema dos médicos. E quantas pessoas estão a morrer? Quantos maçangos vieram de Xidenguele com a operação cirurgia marcada e chegaram aqui, não há cirurgia? E na tua casa, você que é teu avô, só tem um quarto que é seu porque você não tem condições e ele não tem onde dormir. Mas esse governo tem sentimento. Então são esses que apoiam que Manuel Chang não venha a Moçambique e não vá aos Estados Unidos. Obrigado, ilustre Augusto Pelembe. Doutor João Massango, responda de uma forma direta e objetiva. Qual é o ganho de Manuel Chang ir aos Estados Unidos da América? Eu acho que o maior ganho da ida de Manuel Chang é trazermos a verdade ocultada até hoje. É trazermos a verdade ocultada até hoje. Os americanos insistiram, continuam a insistir, e não foi um processo assim tão fácil para a ida de Manuel Chang. Mas há uma coisa, caro moderador, que eu quero aqui agradecer. Quando nós temos governos que têm aquilo que nós chamamos da independência de poderes, cada poder é soberano e é independente. Então é exatamente aquilo que nós estamos a assistir na África do Sul. Na África do Sul, apesar de ser um país amigo, mas há independência da justiça, não há interferência do poder político. Sabe-se perfeitamente que todo mundo estava ciente de que a amizade da ANC e da Frelimo seria aqui o vetor fundamental, olhando esta questão da irmandade. Os sul-africanos, até hoje, disseram não. Disseram não, é por essa razão nós tivemos este processo desde lá com quase 3 milhões de dólares, que na minha ótica, quero concordar aquilo que disse aqui o meu amigo Pelembe, que nós tínhamos que agora, não é o tribunal ou quem é de direito,
não é produzir um outro processo autônomo para julgar exatamente a PGR. Sabe por quê? Porque a PGR entrou nesta ação e sabia perfeitamente que não iria de facto vencer a guerra, esta batalha. A vitória é da justiça. A vitória é de nós sabermos, primeiro, os 2,2 mil milhões de dólares, como é que foi repartido? E para onde é que foi? Com quem ficou com os 500 milhões? Porque os 500 milhões de dólares, o próprio ministro Mtumuki, quando chega ali, negou, disse que não tinha conhecimento dos 500 milhões. O próprio ministro da Defesa, atual presidente da República, não sabe onde que estão os 500 milhões. Nós tomamos conhecimento que houve um avião que transportou de onde para Moçambique cerca de 8 mil garrafas de vinhos. Queremos saber para onde que foi esse vinho. Nós queremos saber como é que foi distribuído este dinheiro. A única pessoa com legitimidade por ser ministro das Finanças, não é por ser a pessoa que publicamente apareceu às câmeras. Eu até parece estar a ver aquela entrevista que nós, como Estado moçambicano, teremos que avalizar a estas empresas. Então, é exatamente o que está a acontecer. Quando falamos de ganhos, nós falamos de ganhos porque nós precisamos de trazer a justiça. Sabe por quê? Porque nós nos apercebemos de uma coisa muito simples. Se você viu ao longo desse todo o tempo os governantes de Moçambique negarem, fazendo de tudo, até gastarem dinheiro. Estão a gastar dinheiro agora naqueles escritórios dos advogados, não é? Naqueles escritórios dos advogados lá em Nova York. Há uma informação recente nas últimas 24 horas. Manuel Changa apareceu e disse que ele era inocente, mas estava para pagar a caução de $1 milhão para responder o processo em liberdade. $1 milhão. $1 milhão. Atenção, moçambicanos, $1 milhão. Estamos a falar de um país que não tem salário para militares, não tem salário para a polícia, não tem salário para o professor, não tem salário para o médico. O médico está a reivindicar porque não tem salário qualificado, justo. O técnico da saúde está a reivindicar porque não tem o seu salário. O polícia não está a trabalhar aficadamente porque não tem salário. Me parece que ontem, das informações que nos chegam, para este governo a perceber que o nível de descontentamento neste país é tão maior, parece que pagaram a conta a gota a militares e polícia, desses que estão ao longo desse todo o tempo, não é? Ao longo desse todo o tempo. Então, nós estamos cientes que a justiça vai fazer a justiça. Mas ao mesmo tempo, Massango, eu queria traduzir uma coisa bastante interessante. Este programa que eu costumo ver, assisto em algumas ocasiões, vocês chamando teólogos que discutem assuntos do país. Eu só quero recordar o povo, porque um dia, nesta terra, apareceu um homem chamado Jesus Cristo. Quando o imperador romano, estou a falar do Pilato, perguntava àquela gente, entre o Barabas e o Jesus, a quem vos entrego? No momento da verdade, todo mundo que clama Jesus aqui, preferiu entregar o ladrão, aquele que matava, não é? Preferiram que sacrificasse o justo e manter o ladrão. O ladrão é a Frelimo. Os bandidos são eles. O meu colega chama de terrorista. O povo, quando chega o momento da verdade, esquece. Esses senhores criaram o fosso dessas dívidas ocultas. Daí que, quando nós vivemos num estado corrompido, sabe o que é estado corrompido? O estado corrompido é aquela que a justiça tem medo de tomar a sua própria decisão. Porque tem cartão vermelho. Então nós não sabemos exatamente aquilo que está a acontecer. Está na hora, povo moçambicano, de nós termos um governo e que esse presidente, este governo que chegue, tem que ter coragem de dizer justiça ao lado. Justiça ao lado. O executivo ao lado. E o poder legislativo ao lado. Sabe por quê? Porque em Moçambique, quem
aprovou as dívidas ocultas é a maioria da Frelimo aqui na Assembleia da República. Significa que nós, como Estado, com aqueles poderes todos que o Presidente da República tem, que até ele embriaga a cabeça, não é? Nós nos encontramos numa situação bastante delicada. Os americanos, na minha ótica, estão de facto de parabéns. E nós queremos que os americanos façam ao Manuel Chang aquilo que fizeram ao Dino Bustan. Fala a verdade. E ele colocou a verdade. Pegaram o Skandar Saf, fala a verdade. E ele falou a verdade. A mesmíssima coisa tem que acontecer com o Manuel Chang. Fala a verdade. Porque se falar a verdade, os americanos cavaram aquilo que exatamente querem. Porque tudo isto aqui, independentemente de nós termos pessoas que a Frelimo vai formando, vai lapidando na cabeça para virem contrariar as dívidas ocultas, está a trazer a desgraça. O meu colega do painel, Para fechar, doutor. para fechar, dizia que os presidentes do município da Matola e de Maputo devem apostar não só em comprar os machibombos, mas eles devem apostar na construção de vias de acesso. Sabe por que as vias de acesso no Maputo, Matola, em todos os municípios governados pela Frelimo, não tem, digamos, a questão da qualidade? Agora aqui na Eduardo Mondlane, por causa da corrupção. Se nós conseguirmos, ele tem uma responsabilidade muito, muito importante, não é? Porque ele é candidato da Matola, eu também estou na lista da Matola. A primeira coisa que tem que se combater é a corrupção. E nós já conhecemos os corruptos, nós já conhecemos as pessoas que têm tido acesso às adjudicações da construção das vias de acesso mal feitas, que só servem exatamente para este complô eleitoralista. Então, de uma maneira geral, o povo moçambicano precisa de saber que nós o que nós queremos é de facto a verdade, porque a verdade vai libertar o povo e nós termos um Estado, pessoas que existem neste país, que nós estamos sendo dado oportunidade pelo regime do dia. Por quê? Por uma razão bastante simples. Porque pensam que Massango não tem capacidade, o Augusto Peleme não tem capacidade. Mas nós vimos o próprio governo da Frelimo, aqueles que faziam parte deles, quando pensasse de forma tal que chamavam de capim alto e tinham que ser cortados. Como é que nós vamos construir o Estado? Como é que nós vamos construir esta nação que nós queremos? Está na hora, moçambicanos. Nós entregamos as nossas vidas. Esses senhores não nos querem por nada. E vocês devem saber nos recompensar. A nossa recompensa é colocar o Estado nos moldes que de facto nós queremos. Um Estado funcional, um Estado sem corrupção, um Estado que vai responder de forma efusiva às políticas públicas. O Estado que vai olhar e velar pela política do emprego, porque Moçambique, Massango, é o país que poderia dar emprego. Uma pessoa sair daqui, deste emprego, ir para outro. Porque nós temos a pesca, temos a agricultura, temos os recursos minerais, temos tudo para dar certo. Obrigado. Não dá certo por quê? Não dá certo por quê? Porque esses indivíduos que estão ali apenas pensam que a pesca é só para ele, o mar é dele. 2.700 quilômetros da costa, 36 milhões de terras aráveis, uma terra impecável de tudo, mas nós continuamos no zero. Obrigado, ilustre João Mação. Passo agora para o Dr. Augusto Peleme. Doutor, a ida de Manuel Chang aos Estados Unidos coloca com medo os envolvidos nas dívidas ocultas? Sem sombra de dúvida, isso está claro, porque eu dizia bem o João Massango, olhando para o que aconteceu no julgamento em Brooklyn do Skandar Safa e do próprio Jean Bustan, eles foram dados a oportunidade de dizer a verdade para poderem ter como é que chama? Delação premiada. E para conseguir isso eles tiveram que contar sem esconder nada. E há muitos analistas que até disseram que o Jean Bustan foi coalição bem estudada, não precisou de ser questionado nada, os seus advogados fizeram com que ele pudesse dizer tudo e mais alguma coisa, e foi isso que lhe deu a oportunidade de ser ilibado. Agora, eu espero que Manuel Chang faça isso também, tenha
esta oportunidade de ter uma delação premiada e ele diga a verdade. E é esta verdade que incomoda os dirigentes do partido no poder. Só lembrar que eles receberam 10 milhões de dólares. 10 milhões. Estamos a falar de 664 milhões de meticais. Só para teres ideia, esse valor, tu poderias comprar 100 flats ali no bairro de Jardim. 100 flats. Um bairro. Tu compras um bairro ali no bairro de Jardim. Se for em Inhagói, aquelas casas de malta, 1.500.000 meticais, compras todo o bairro de Inhagói. Então, é só para termos noção do valor. Quantos hospitais, quantas escolas, quantas estradas, ou seja, podíamos fazer com esse valor. Então, esta preocupação que paira na cabeça dos dirigentes hoje do partido no poder. Para onde foi as 800 garrafas de vinho naquele tal avião? Como é que foi entregue os $1 milhão ao então chefe do Estado? Então, são essas coisas que pairam na cabeça das pessoas. E também temos que lembrar que o ministro Mutumuki, na altura, disse que não tinha recebido nenhum material desse valor das dívidas ocultas. E também faltava esses 500 milhões. Quem vai dizer isso? É o próprio Manuel Chang. Onde é que ele direcionou esses valores? Então, há muita gente que se beneficiou e que se achava intocável. E com a presença de Manuel Chang nos Estados Unidos, vai dizer com A mais B o que aconteceu. E essas pessoas estão com medo. Aliás, há muita gente que não dorme esses dias. Somos capazes de ser brindados com muita gente que vai ter AVC. AVC por esses dias por causa da ida de Manuel Chang para os Estados Unidos. Mas há uma coisa, desculpe, que eu quero deixar como reflexão para os moçambicanos. E isso é recorrente porque o Teodato Unguana, o doutor Teodato Unguana, o respeitado, falou em plena Assembleia da República e disse: se o Estado não controla os seus bandidos, os bandidos vão controlar o Estado moçambicano. Ele falou isso talvez há 10 anos, ou há 20 e tal anos atrás. E hoje, passados 20 e tal anos, os bandidos estão a controlar o Estado moçambicano. Sabe? São cartéis, só para vender tomate no mercado grossista. Há cartéis que dominam, não pode. Você produzir tomate para vender no mercado nacional é barrado. Tomate tem que vir da África do Sul. Sério, o que estou a te dizer? Não é que não se produz aqui, tem cartéis aqui, tem quadrilhas, tem associações para delinquir que não deixam que o produto nacional seja vendido nos mercados, porque eles ganham trazendo o produto da África do Sul, de fora do país. Tem cartéis aqui. O transporte, as estradas não são feitas porque os cartéis, sabes? Eu estive fora do país esses dias. Eu conversava com os sul-africanos ali na fronteira. Por que os caminhões, aqueles caminhões, têm que vir até aqui para trazer o cromo e o carvão? Por que não descarregam ali num porto seco que foi criado em Ressano Garcia? Sabe por quê? Porque os donos dos caminhões são políticos moçambicanos e políticos sul-africanos do ANC. Enquanto o investimento deles não encher a caixa de dinheiro que eles projetaram, vamos continuar a sofrer. Porque, sabes, mais de 1.000 caminhões passam por dia na traque, pagam 1.600 na portagem de Moamba, pagam quase 1.000 meticais na portagem de Maputo. Sabe quanto é que entra na traque? E ainda tem que pagar ao entrar no porto mais militar. Quanto é que ganham esses cartéis? De quem são os donos dos caminhões? De quem são os donos dos caminhões? Transalto, esses caminhões todos. Os donos são filhos desses dirigentes. Por isso, estão a morrer. Meu irmão mais novo, no dia 2 de outubro, foi morto com esses caminhões. Aí para andar na África do Sul. Morreu com esses caminhões aí para andar na África do Sul. Então, e depois a gente descobre
que esses caminhões só continuam a fazer essas rotas porque os políticos moçambicanos e sul-africanos é que controlam, é um cartel que não quer que esses caminhões parem porque querem ganhar dinheiro, em detrimento do sofrimento das maiorias. Então, dói isso, Massango, dói, mas dói mesmo, porque estamos a perder, o povo está a sofrer. Você vai na África do Sul, vê moçambicanos a empurrar trolles, a chovarem trolles, a sofrer ali na África do Sul. Por quê? Porque Moçambique não tem emprego. Se tivéssemos emprego, moçambicano iria na África do Sul. Por que os Tsuanas de Botsuana não vão para a África do Sul procurar emprego? Por que o povo de Namíbia não vai para a África do Sul procurar emprego? Porque os países deles criaram condições de bem-estar para os seus povos. Então, são essas coisas que doem. Ontem, passei dali da fronteira, direção no Garcia. As cadeiras para a migração sentar, são plásticos. Se tem aquelas cadeiras, outras são partidas. Até os funcionários da migração, para sentar, tem que chegar cedo. É corrida. São atletas, aqueles funcionários dali da migração, direção Garcia. Quem chega primeiro para ocupar a melhor cadeira? Uma fronteira que mete dinheiro. Nem, sabes? São vampiros esses senhores, pá. São tudo, são chupa-sangues. Nem para uma fronteira que mete milhões e milhões de dias, nem uma cadeira, nem uma casa de banho condigna, nem uma pintura do edifício não fazem. Doutor, Changi pode entregar a todos? Vai entregar. E a família dele? Ele vai entregar. É que, sabes, no fundo, o Manuel Changi percebeu que quem ele manteve esses 5 anos na África do Sul é o Partido Frelimo. É o governo de Moçambique. São aqueles que com ele roubaram esse dinheiro. Espero eu que Deus da Bíblia, aquele Deus maravilhoso, crie condições para que ele diga as verdades que nós precisamos de ouvir. Obrigado, doutor Augusto Pelém. Passo agora para o doutor João Massango. Doutor, para fechar, pensemos o seguinte. Changi, o crime que cometeu afetou o Estado ou o povo moçambicano. Não é o papel do Estado punir os cidadãos que fazem mal ao próprio Estado? Olha, esta questão que me coloca é delicado. Mas nós precisamos de olhar a natureza de onde é que vem o valor. Se nós estivéssemos a discutir aqui a questão do metical, Changi não precisaria de ir aos Estados Unidos da América. Vamos recuar a olhar as acusações que os americanos fizeram, as acusações que pesam sobre o Manuel Changi. Uma delas é a moeda norte-americana de ser sido usado de forma injusta. Pesa exatamente contra ele. E se nós estivéssemos num país onde a maior discussão fala da corrupção interna, não é? Na verdade, não haveria esta questão que me coloca. Mas vamos por parte. Por que os americanos estão interessados em julgar o Manuel Changi? Por que há essa persistência do governo da Frelimo ao longo dos últimos 4 anos, não é? De terem tentado várias ações ao nível... Até no Tribunal Constitucional Sul-Africano, o governo de Moçambique não se vergou em parar, foi lá. Falhou ali em Gauteng, no Tribunal Superior de Recurso, que este senhor tem que ir nos Estados Unidos da América. Não basta. Não é? Em todos os tribunais, a partir daquele distrito, daquela zona de Cape Town, qualquer coisa, ali onde foi julgado. Em Captain Park, isso mesmo, em Captain Park. O tribunal dali houve o recurso passou para o Tribunal Superior, passou para o Tribunal Constitucional, todos olhavam e viam que as acusações ou as evidências que Moçambique apresenta perante o tribunal não tinha sustentabilidade para o processo poder passar. Ainda entraram
no contexto político-diplomático, não é? Porque o Zuma viveu em Moçambique. Vocês não podem esquecer que em 1980 os dirigentes sul-africanos foram atacados na Matola porque nós estávamos a proteger vocês. Sim, de facto isto aconteceu. Vocês fizeram isso em nossa defesa, mas nós estamos a favor da defesa da lei. Por que os americanos estão preocupados, estão tão preocupados, não é, em querer julgar? Por que os americanos insistiram tanto no julgamento São exatamente essas coisas que cada um deve, de facto, sentar e fazer a reflexão. Não é? A Frelimo, o partido que governa isto desde 1975, está ciente de que, numa verdadeira justiça, a verdade vem à tona. É aquilo que eu disse na minha intervenção. Os americanos chegam, você chegou, só uma palavra que eles dizem: coopere. Sabe por quê? Porque eles têm todo o historial, querem vir de si. Da mesma natureza que nós tivemos aqui, o tal relatório da Kroll. Todo mundo ficou de boca aberta, que nem a própria Procuradoria, das informações que a Kroll trouxe, não tinha. Os americanos têm tudo, têm todos os esquemas e sabem onde que o dinheiro foi depositado em paraísos fiscais, em Dubai, em qualquer canto do mundo. Agora, Massango, caro meu amigo moderador, nós podemos criticar, trazer isto ao povo, mas é preciso que a gente também carregamos conosco a solução para este país. Se você perguntasse a mim que solução você tem nas mãos... Para fechar, Luís, possíveis soluções. Uma delas é o povo remover a Frelimo do poder. Como? Isso dependerá da vontade popular, porque nós estamos num Estado de direito democrático, não é? Onde há eleições. E num país onde há eleições, o povo instruído, do ponto de vista da cidadania, sabe que quando alguém faz algo que não responde às expectativas do povo, é tirado. É uma das soluções, porque independentemente daquilo que eu vejo, não é? Da expectativa do povo, aquilo que dizem aí, é porque nós não sabemos a quem vai votar, porque os que entrarem ainda vão querer roubar, ora porque o Massango e Pelembe não têm dinheiro. Senhores, tem uma coisa que vocês não sabem, povo moçambicano, vocês que estão a assistir, aquele dinheiro que aqueles senhores têm é vosso dinheiro, é nosso dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Quando entra o Pelembe, aquele dinheiro que você dava para eles, passa para Pelembe. Quando entra o Massango, aquele dinheiro que você contribuía, passa para Massango, gerir o país, gerir o município. Não é? Não há nenhuma manobra aqui. Porque o que vai acontecer? Aquele que tinha dinheiro, quando sai, deixa de ter dinheiro. É assim como é que funciona os Estados. 30 segundos. Nós precisamos de ensinar a nossa sociedade. Porque neste preciso momento, se você me perguntar a questão da solução, nós não podemos fazer nada fora do processo. Precisamos de estar dentro. O povo tem que depositar confiança em nós. Senão estaria a fazer a campanha. Mas o povo precisa de depositar confiança em nós. Se querem mudança, mude as coisas, coloque as novas coisas e aguardem do que poderá de facto advir. Só assim é que o país de facto pode. Porque se você me perguntar a solução, nós vamos fazer, seria mentira. É por essa razão. E eu quero alertar aos candidatos, sobretudo ao Pelembe, ao Ivandro, ao Massango, a todos. Não promete, mas tem aquela coisa que o povo até pode nos ajudar. E a gente acabarmos com a corrupção. Este país nunca, este dinheiro das dívidas ocultas entrou no esquema de corrupção. E o Pelembe tem, de facto, esta grande responsabilidade de chegar no município. Não é? Primeiro pegar. Nós já temos uma lista de 66 homens que roubam ali na Matola. Temos uma lista de cerca de 380 aqui na cidade de Maputo. São eles que estão em esquemas de procurement. Não é? Se a gente destruir essa teia ao nível do país, este país volta naquilo que de facto nós estávamos à espera. Obrigado, doutor João Massango.
Nazir, peço para preparar as imagens do lançamento do livro no sábado. Passo agora para o doutor Augusto Pelem. Doutor, para fechar, temos aqui duas mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do Alberto Cuco. Diz o seguinte: Antônio Muxanga ganhou eleições passadas no município da Matola. Como é que entregou o município da Matola a Frelimo? Temos aqui uma outra mensagem do Ali Mussagi, que diz o seguinte: o partido de oposição em Moçambique é muito fraco. Já não sei em quem votar. Bem, não vou falar do Antônio Muxanga, um grande amigo meu, um respeitado. Infelizmente, as manobras de quem governa esse país há 48 anos se manteve em pé. Mas há uma coisa que eu quero chamar a atenção. Vamos esquecer o passado e vamos olhar para o futuro e tirar ilações. Os erros que cometemos no passado, não voltar a cometer. Eu acho que nós hoje temos mais conhecimento, mais visibilidade, mais noção de tudo que aconteceu no passado para poder corrigir. E o que eu quero dizer a esse estimado telespectador é que o comprometimento não podemos só deixar aos partidos políticos. O país não é do Augusto Peleme, não é do João Massango, não é do Antônio Muxanga. O país é nosso. E nós já identificamos quem é o câncer, quem é a matequenha deste país. E se todos nós, como sociedade, irmos combater unidos, vamos vencer. E o controlar o voto não cabe apenas aos partidos políticos, cabe a todos nós. E se olhares para a Beira, olhares para Nampula, olhares para Quilimane, todos aqueles municípios são geridos pela oposição, é porque não é apenas os fiscais dos partidos que estiveram ali. Muitos dos cidadãos eleitores tiveram de dormir nas escolas para controlar o seu voto, o que não aconteceu na Matola. Então, desta vez, nós temos o compromisso e a obrigação, porque vimos o que fizeram no passado. Porque não podemos voltar a chorar e dizer que o ladrão entrou da porta e não gradear. Agora temos que gradear. Vimos que entrou daquela porta o ladrão, roubou os votos, roubou o nosso sonho. Agora vamos gradear. Temos de dormir. Aqueles que bebem têm que levar os colmanos e sentar ali a 300 metros da escola, beber ali sentados até madrugada, para poder ver. Temos que controlar, tem que ir checa. Desta vez, não é só os partidos, nós os matolenses, nós a sociedade, temos que controlar o voto. Se é para matar, vamos matar todos nós, porque o Fajá é filho. Com o Calixto, a levar os 500 milhões para dar aos amigos dele da MCNet. Ficar. Então, se é para matar, já é filho. Doutor, tem uma expectativa de ganhar? Em 30 segundos. Nós vamos ganhar. Nós, povo moçambicano, nós os matolenses, vamos ganhar. Vamos tirar a Frelimo do poder. Nós, o povo, temos o compromisso de tirar a Frelimo do poder. Obrigado, doutor Augusto Pelembe. Obrigado, ilustre João Massango. A todos que acompanharam o nosso programa. Muito obrigado. A não perder o grande lançamento da obra da escritora Verônica Kia neste sábado no Hotel Glória. Eu estarei lá para fazer a apresentação deste livro. A não perder o grande lançamento do livro da escritora Verônica Kia, com o título Rascunhos da Vida Altos e Baixos, que terá lugar no dia 15 de julho, às 14 horas, no Hotel Glória. A apresentação estará ao cargo do teofilósofo José Massango. Como prefaciadores temos a Modi Maleane e também o Bruno Pinto, e teremos também no momento do louvor o Lázaro Sampaio, a Tânia Chilaul, e também iremos receber a Raquel. A não perder amanhã às 14 horas no Hotel Glória. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo e também através da nossa página do Facebook. Eu sou o Teofilósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.